Quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós leremos 2 versículos que serão a base para a nossa meditação desta noite. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e o capítulo 3, versículo 15. Todos acharam? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Capítulo 3, verso 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos pensar hoje sobre o tema Mães Espirituais. Oremos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honra e glória seja dada ao Senhor. Honra e glória à Tua palavra, que é viva e eficaz e inspirada pelo Senhor. Nos submetemos a ela e rogamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que Ele encontre, ó Deus, um bom lugar em cada um de nós, nas nossas mentes, para que a Tua palavra possa ser um instrumento de edificação e transformação. Que o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém. Hoje é Dia das Mães. É um privilégio ser uma mãe biológica. Por que não? Mas eu quero falar com você sobre não só mães biológicas, mas sobre mães espirituais. Porque se há algo muito importante, tanto para uma mãe biológica, como para aquela que ainda não teve uma criança, por diversos motivos que nós não sabemos quais, mas Deus sabe de todos eles, ok? Mas há algo que a Bíblia nos recomenda e nos mostra através de Lóide e através de Eunice, que todas as mulheres podem, e a vontade de Deus é que sejamos mães espirituais e pais espirituais. Estou falando a mulheres, mas na medida em que este sermão for se desenrolando, você vai perceber que a palavra do Senhor é para todos nós, mas direcionando com muito carinho para todas vocês, mulheres, mães biológicas e mães espirituais. Quando nós pensamos em cada personagem da Bíblia, e cada um de nós pode ter o seu personagem que mais se identifica com você, não é? Eu gosto muito de Elias, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Há pessoas que se identificam com Josué, com Moisés, há pessoas que se identificam com Pedro, com João, com Tomé. A verdade é que cada personagem da Bíblia tem o seu valor único. E os seus nomes não estão ali citados aqui na Bíblia por acaso. E Timóteo é uma pessoa que ficou muito conhecida como discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala para ele na sua primeira carta, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, no versículo 2, ele chama Timóteo de filho na fé. Mas Timóteo tinha, além da herança paulina, por ter sido um discípulo de Paulo, ele teve um legado familiar valoroso.
Como diz o ditado, né, popular, eu não concordo muito com ele, eu vou citá-lo, mas depois eu vou corrigi-lo na visão que eu tenho. Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Não concordo com ele. Ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Porque homem e mulher foram criados para andar juntos, não é? Quando você coloca dessa forma, parece que você coloca a mulher numa parte inferior, e não é isso que Deus, não é isso o propósito de Deus. Mas Deus criou a mulher para ser uma adjutora, e a adjutora é aquela que anda junto, é aquela que procura o melhor para o seu companheiro. Então, procure exercer esse privilégio que Deus te dá, esposa, com sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o meu desejo e oração é que vocês, mulheres aqui presentes, esposas, possam edificar suas casas. Mas voltando aqui ao texto, Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, exerceram uma importante influência na formação cristã de Timóteo, ao ponto do apóstolo Paulo reconhecer isso. Paulo reconhecia a influência positiva da avó e da mãe de Timóteo. Além de cumprir seu papel maternal, elas também cuidavam da vida espiritual de Timóteo. Além de você cumprir o seu papel maternal, mãe, eu quero dizer para você que é muito importante que você cuide da vida espiritual do seu filho, da sua filha. E eu quero pensar, à luz dos textos que acabamos de ler aqui, de algumas características destas duas mulheres. Vamos lá? Está com a Bíblia aberta? Você está comigo? 2 Timóteo 1:5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Lloyd ensinou sua fé para sua filha Eunice, e elas juntas transmitiram a sua fé para Timóteo. A primeira característica sobre estas duas mulheres, sobre estas mães espirituais, e que deve permear uma mãe, e uma mãe espiritual principalmente, é uma fé sem fingimento. Fé sem fingimento. Paulo estava muito preocupado com a religiosidade aparente no meio da igreja, já naquela época. Mas ele reconhece que nestas duas mulheres havia uma simplicidade, havia uma pureza na forma delas de crer. Por isso, o jovem Timóteo, ele era tão temente a Deus. A primeira característica da mãe espiritual é a fé sem fingimento. Sabe por quê? Acabamos aqui de ver orar por uma criança, oramos por nossas crianças. Você ora por seus filhos, por seus netos, seus sobrinhos, sim ou não? Oramos por crianças, certo? Professor Marcelo, nosso irmão Marcelo, trabalha com adolescentes, com crianças ali aos sábados, ok? Agora, eu creio que o professor Marcelo e todos vocês aqui presentes hão de concordar que as crianças percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. Grave essa frase. As crianças, elas percebem se realmente nós acreditamos naquilo que nós falamos. Elas notam se o comportamento na igreja é o mesmo dentro de casa. Criança, ela percebe, ela tem uma percepção muito forte. Então a fé é um escudo espiritual que protege a família. A maior influência que uma mãe pode ter sobre seus filhos é transmitindo a sua fé. E para transmitir a sua fé, a criança vai ter que perceber se realmente a mãe
e aquele que está discipulando acredita naquilo que fala. Isso é muito importante. Uma mãe espiritual, ela exerce sua fé sobre seus filhos. 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está lembrando aqui a Timóteo que ele foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. A segunda característica que permeia uma mulher espiritual, uma mãe espiritual, é a palavra de Deus. Porque certamente Timóteo teve um aprendizado que veio da sua mãe Eunice, que por sua vez veio da sua avó Lloyd. Estas mulheres que provavelmente nem sabiam ler ou escrever, mas elas cumpriram o sacerdócio familiar ensinado nas Escrituras para os filhos. Pastor, onde está isso? Abra lá e pode gravar isso aí, Deuteronômio 6. Quero que você anote esse texto e grave isso. Ah, pastor, eu não sei falar, eu não sei ler direito, eu não sei escrever direito, mas olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que a Escritura está querendo dizer aqui? Estas mulheres provavelmente não sabiam ler, não eram mulheres tão cultas assim, mas há uma coisa que elas faziam. Elas ouviam a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso a importância de tomarmos o cuidado com aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós estamos lendo a Escritura e não estamos entendendo, mas se nós orarmos a Deus e pedirmos a Deus que nos ajude, que nos instrua, que nos leve a um lugar aonde possamos ouvir a palavra de Deus, que está cada vez mais rara, ser pregada de uma forma genuína e correta. Está cada dia mais raro isso. Deus vai te levar para você ouvir. E estas mulheres conheciam a palavra, não por escrever, mas por ouvir e por gravar no coração. Você só pode reproduzir para alguém aquilo que está dentro de você. Não tem como você reproduzir espiritualidade se você não é espiritual. Não tem como você reproduzir a espiritualidade se você não busca a espiritualidade. Então isso é muito importante, queridos. E estas mulheres, elas cumpriram o seu sacerdócio, ensinando Timóteo as Escrituras. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite aqui. A maior parte do tempo dos filhos não é na igreja. Não é na igreja. Então os pais devem aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia, não deixando isso apenas para quando for ao culto. Por isso que é importante o que a palavra diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. No dia a dia em família, é preciso haver espaço para falar e estudar as Escrituras. Estava conversando hoje, à tarde, com um casal, e eu estava dando exemplo de algo que chamou a minha atenção, e que, de certa forma, eu dei glória a Deus por isso. Minha filha, meu genro em Portugal, trabalham muito, como todos nós aqui. A filha fica na creche. Ela passa a maior parte do dia na creche.
mas eles a apanham no final do dia. Tem toda uma rotina. Mas a minha filha falou: pai, toda noite, quando eu vou colocar a minha filha para dormir, nós conversamos sobre a Bíblia. Nós conversamos sobre Jesus. E eu leio a Bíblia para minha filha. Eu canto com a minha filha. A minha neta está com 2 anos e meio e sabe cantar cânticos. E se expressa. E expressa o amor por Jesus. Mas por que ela está expressando esse amor por Jesus? Porque ela está sendo ensinada pela mãe e pelo pai. Mas eu estou falando de uma mãe que passa boa parte do tempo trabalhando, cuidando dos afazeres da casa. E nós sabemos, não é, mães, pais, sabemos que não é fácil. Às vezes gostaríamos de ter mais tempo, mas não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade do tempo que passamos com os nossos filhos, que determina muita coisa. Você pode dedicar 2 horas com o seu filho para saber como é que foi o dia dele na escola, o que ele ouviu. Você tem que estar pronto para ouvir. Então, mãe, pai, estejam prontos para ouvir seus filhos. Participem. Não deixe seu filho somente ali com o WhatsApp. Não deixe seu filho criar o costume de aplicar a Bíblia no WhatsApp, mas ajude seu filho a entender a Bíblia, a folhear a Bíblia, a sentir o cheiro dela, ele manusear e saber onde estão as coisas. Isso leva tempo. Nada começa com 100%, tudo começa com 0%, mas na verdade, no final das contas, até quando for velho, não se desviará dele. É o que a palavra de Deus diz. Então, você que é mãe, crie isso nesses seus filhos. Não deixe isso passar. Você vai estar cansado, mas ele vai estar vendo que você está manifestando a sua fé. Ele vai estar vendo que a sua fé é sem fingimento. Ele vai estar vendo que você ama a palavra e você ama o autor da palavra. Compreendem? Estão entendendo isso? Isso é muito importante, isso é vital, para depois não termos que ficar reparando adultos. Depois orem pelo meu filho. Não fiz nada pelo meu filho quando eu podia, agora orem pelo meu filho. Isso é uma frase que a gente ouve demais, mas não demos exemplos. Eu me lembro muito bem que eu aprendi a orar ao redor da mesa com o meu pai e com a minha mãe. Minha mãe esperava o meu pai chegar do serviço para depois os filhos sentarem para poder jantar. E o pai não fazia nenhum tipo de discurso, mas simplesmente agradecia pelo alimento, pelo dia, pelo trabalho. E a criança observa: dá um tempo. Meu pai está me convidando para ir para a igreja, meu pai está me levando para a igreja, mas eu estou vendo que o meu pai, a fé do meu pai, olha a fé do meu pai. O meu pai mostrou a fé dele para mim, minha mãe também. Como é que eu vou? Eu vou pegar gosto por aquilo. Há uma coerência, há uma dedicação, há uma entrega. Mães, pais, têm que se entregar para os seus filhos. Mães espirituais, quando estamos discipulando alguém, nós nos entregamos para essa pessoa, não tem um relacionamento com ela. Isso é fundamental. Não adianta, a gente pode ter um relacionamento superficial, sim, mas há necessidade de termos um relacionamento mais a fundo com as pessoas. Mas hoje de manhã eu também disse que nós temos que nos permitir. Nós temos poder de escolher. Por isso Billy Graham falava, estava ouvindo um dos sermões de Billy Graham esta semana, como vencer as tentações. E ele disse: por isso é importante uma criança, um adolescente, um jovem entregar-se a Jesus ainda nessa fase, porque quando ele ficar mais idoso, a mente dele já está cauterizada por aquilo que ele acha que é certo.
E ele é enganado pelo adversário, porque o adversário não quer que ele veja o caminho, a salvação, aquele que dá a vida eterna. Fica mais difícil para a pessoa, porque a pessoa não foi ensinada. Houve uma negligência lá atrás. As famílias, percebam que as famílias estão sendo atacadas implacavelmente, para que não haja essa transmissão de valores, principalmente o valor da palavra de Deus, que mostra Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como o Salvador, que mostra que a criança, mesmo pequena, é uma pecadora e que necessita de um Salvador. Então nós temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Ficou claro isso, queridos? E eu caminho aqui para o final. Atos 16:1 diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aqui nós estamos vendo aqui agora Lucas. É Lucas que está falando sobre a família de Timóteo. Lucas está falando sobre a família de Timóteo ao descrever como Timóteo conheceu o apóstolo Paulo. Nesta citação de Lucas, revela que Eunice, mãe de Timóteo, e por consequência a avó Lóide, eram de origem judia, porém eram cristãs. Ou seja, já eram judeus messiânicos. Criam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O testemunho de conversão destas mulheres era conhecido pela igreja. Além disso, Timóteo viu o tratamento que Eunice dava para Lóide, honrando-a. Efésios 6:2. Quero falar um pouquinho sobre isso também com vocês, se vocês me permitem. Olha o que diz aqui, Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Isso é uma coisa muito séria. Por pior que seja o seu pai e a sua mãe, você tem que honrar seu pai e sua mãe. E é uma marca aqui que está aqui, que Eunice, ela honrou Lóide. E Timóteo viu isso. Timóteo viu o tratamento da mãe com a avó. Timóteo viu o respeito entre os familiares. Por vezes as crianças veem um desrespeito dentro de casa. Por vezes as crianças ouvem coisas que não deveriam ouvir. Eu nunca ouvi meu pai e nem a minha mãe falarem mal de pastor ou mal de qualquer pessoa diante dos filhos. Nunca. Não me lembro, porque não existiu isso. Se eles tinham algum assunto para tratar, que problemas acontecem em todo lugar, eles tratavam entre eles no quarto deles, mas ao redor da mesa, nunca foi falado para a gente que esse pastor é isso. Você viu o que aconteceu? Olha agora ali. Mostrar a politicagem dentro de casa. Isso afasta os filhos de Deus. E depois, orem por meu filho. Compreendem? Há muitos filhos de crentes afastados por causa dos pais, por falta de sabedoria dos pais, falta de espiritualidade dos pais. Então, eu estou convidando vocês a reverem a vida de vocês. Sejamos pais e mães espirituais. Percebem que é muito mais importante você ser um pai e uma mãe espiritual do que biológico? Se o biológico existe, ok, glória a Deus por isso. Mas o principal legado de um pai e de uma mãe, eu estou falando às mães, de uma forma muito contundente. Porque quando você tem uma mulher rixosa, uma mulher murmurante dentro de casa, isso é só o sangue do cordeiro. Porque isso afasta todo mundo.
começa a reclamar, não edifica a sua casa. Então, edifique a sua casa. Ore. Dê um testemunho. Nós estamos falando no final agora aqui, isso envolve testemunho de vida. Eu estou ocupando esse púlpito hoje como pastor. Trabalhei em todas as áreas na igreja, porque eu tive um testemunho de vida dos meus pais. Testemunho de vida é muito importante, meus queridos. Então, honremos nossos pais. A incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede que os filhos também vivam o Evangelho. Então, eu quero conclamar você nesta noite, pai, mãe, seja coerente com aquilo que você fala e que você faz. Seu filho está percebendo tudo. Ah, mas é pequeno ainda, não está percebendo nada. Apresentamos o Rafael hoje. Sente ou não sente? Sente. Sente o clima. Sente como é que está o ambiente da casa. Uma criança sente. Quantas vezes nós vamos orar dentro de um lar? Porque há algo ruim, e de fato há. Se você abre uma porta para o adversário, ele vai entrar mesmo, e não vai entrar não, que ele arromba, né? Porque ele não presta. Certo? Então, ele vai entrar ali, vai começar. Aí você vai lá para orar. Mas geralmente o problema está onde? Via de regra, o problema está no relacionamento. O problema está nas palavras. O problema está naquilo que acontece dentro da casa. Quando você ora e você fecha essa brecha, o casal fecha a brecha, o ambiente melhora. Então nós precisamos vigiar muito. Nós temos que ser coerentes. Muitas pessoas saem da igreja quando se tornam adolescentes, porque os pais não tinham testemunho de vida em casa. E Paulo também deixa claro ao escrever para Timóteo a respeito do testemunho em família. Olha o que está em 1 Timóteo 5. Há muita gente que se inspira. Essa semana aqui teve uma pessoa que falou: você viu? O Poderoso Chefão, está passando agora o Poderoso Chefão, a série, e os ensinos da máfia para a família. Desde quando máfia ensina a família, irmãos? Desde quando princípios de família, entre aspas, ensina conduta correta? Aí eu citei esse texto, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Essa palavra é de Paulo. Essa palavra não é do Poderoso Chefão, não. Nós temos que levar a família muito a sério. Nós temos que ter cuidado com os nossos. Mas observando o quê? Uma fé sem fingimento e ensinando a palavra de Deus e dando testemunho de vida para os nossos filhos. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, o testemunho de vida, ele é imprescindível para educar os filhos. Abra lá em Tiago. Tiago 1. Verso 22. Acharam? Quem achou? Pode ler. Quem achou, pode ler. Leia alto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se você é somente ouvinte, você está enganando a quem? A você mesmo. Então, o testemunho de vida é imprescindível. Estas mulheres, Eunice e Lloyd, nós não sabemos muito a respeito delas, não temos muitos detalhes delas. Mas uma coisa eu tenho aqui para dizer para vocês, e vocês vão de concordar comigo.
Elas tiveram uma vida marcada pelo sucesso. Elas foram mulheres bem-sucedidas, porque elas deixaram um sucessor, Timóteo. Elas não deixaram herança. A herança não é tão importante, mas deixaram um legado. E tornou-se Timóteo um homem de Deus na família. Isso é lindo. O nome Eunice significa vencendo gloriosamente. Já o nome Lloyd, ele foi muito usado por grandes companhias de navegação. Não sei se vocês já ouviram o nome de navio, o nome Lloyd. É claro que não era Lloyd, o nome Lloyd, mas é uma inspiração para o nome Lloyd, ok? Porque o nome Lloyd tem uma conotação de prosperidade. Eu me lembro muito dessa família Lloyd, porque eu trabalhei na Brinquedos Estrela, e muito das exportações da Estrela iam através de navios. E tinha o nome do navio. O navio começava com Lloyd alguma coisa. Não sei se vocês se lembram disso. Mas Lloyd tem uma conotação de prosperidade. Por que serve isso? Serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus. Para isso é preciso aprender a exercer autoridade espiritual sobre os filhos. Eu quero que você saiba, mãe, que aqui está. Você, mãe espiritual, que você tem autoridade espiritual. Jesus te dá essa autoridade espiritual. Uma mãe espiritual procura dar testemunho de vida. Uma mãe espiritual, ela tem uma fé sem fingimento. Uma mãe espiritual ensina a criança no caminho que deve andar. Procure ser uma mãe espiritual. Amém? Amém. Pai, você está junto nessa empreitada? Procure ser um pai espiritual também. Mas a palavra aqui é para as mulheres nesta noite. Que Deus te abençoe e que Deus complete esta palavra nos nossos corações. Amém?